tudo bem com vocês? Eu acho tão engraçado para quem é espiritualista, né? Porque quanto mais você vai conhecendo, pelo menos para mim, eu tenho três anos novos, né? Nesse período. Porque tem o ano novo mundano, né? Do ano de 2026, tem o ano lunar chinês e hoje estamos verdadeiramente no ano novo astrológico. E aí vem realmente o ano de Marte, né? Todo mundo falando desse ano, né? Muitas previsões falando sobre esse processo, como vai ser o ano com essa regência, por que ele vai trabalhar essa energia o ano inteiro, né? Então, são aspectos que vão apoiando dentro de uma visão astrológica. É como se desse uma frequência a ser trabalhada esse ano, isso para toda a humanidade, né? Você, independente do seu signo, independente se você é ariano, independente se você é libriano, todos nós, nesse aspecto, em algum ponto da vida, vai ter que trabalhar essa energia de Marte, né? Primeira coisa é entender que agora é o ano 1, é o dia 1 desse ano, né? Então, é só dar esses 365 dias, então calma, respira, relaxa. Apesar da gente estar nesse momento onde a percepção temporal está cada vez mais rápida, né? Quando você vê no seu relógio, já passou meia hora, já passou uma hora, você fala, gente, eu não fiz nada. Cada vez essa percepção temporal vai ser mais rápida mesmo, vai ter mais impulso esse processo, mas estamos todos aprendendo a lidar com o que a gente chama de saída desse tempo mais linear para um tempo mais quântico, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. A nossa cabecinha aqui, como ela faz uma coisa só de cada vez, ela dá uma pirada nesse processo. Primeira coisa é respira, né? Não pira e fica bem, vai ficar tudo bem no final. A gente sente um pouco mais as vibrações no campo mental clarificadas. Então a gente tende a tomar decisões com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de menos ansiedade, né? Normalmente nesse período aí que a gente fala que é o período importante para poder fazer cirurgias, né? Coisas que a gente faz, principalmente comunicação e tomada de decisão. Então agora sim, depois que tudo passou lá desde 24, né? Que era mais ou menos quando Mercúrio entrou em retrogradação, até esse período que a gente está falando desse movimento, né, que é um movimento aparente, mas que de uma certa forma movimenta a nossa energia. Então foi um período muito intenso, junto à energia do Mercúrio retrógrado, 2 eclipses, né, e o final do ciclo de Júpiter. A energia de Peixes ali trabalhando em nós, porque foi um Mercúrio retrógrado em Peixes, para que a gente pudesse limpar todos os aspectos que a gente precisava limpar da era de Peixes, né, da época de Peixes. E a pergunta para vocês é se vocês limparam, porque se não limpou, vai ficar lição de casa. Né? E quando a gente fala das lições de Peixes, a gente fala muito de um ser muito importante, né, que acompanha a gente como um mestre, né, para muitas pessoas, que é Jesus, ou para algumas pessoas na sua forma cósmica, Sananda. Então, na energia de Sananda, ele fala nesses aspectos de uma nova terra, um novo encontro com a energia do amor, né? E se realmente nesse período você foi colocado a enxergar o amor de uma outra forma, enxergar as relações, os vínculos, né? A conexão com as pessoas de uma outra forma. E principalmente para que nós, como seres humanos, a gente também se disponha a se relacionar com os seres humanos de uma outra maneira. Então, esse é um grande desafio sendo colocado hoje para a humanidade e que, teoricamente, nesse período a gente trabalharia esses processos, né, para chegar agora em Áries e realmente trazer as mudanças, né? Então, Plutão em Aquário está trazendo as mudanças da era de Aquário, né? Então ele está abrindo, né? Tá fechando os portais ali da parte de Capricórnio. E a energia de Touro, que daqui a pouquinho já está indo, Urano em Touro, que já está indo para Gêmeos, né? Então, quando esse Urano entra em Gêmeos, também gera mais rapidez nessas mudanças, né? Então, há um processo de transformação muito grande acontecendo nesse período. Então, a minha sugestão para todo mundo é respira. Porque parece que você tem tanta coisa para fazer, que no final o que vai acontecer? Você não vai fazer nada, não é verdade? Eu sou assim, eu tenho milhões de coisas para fazer. Aí quando eu tô desse jeito, eu não faço nada, só fico assim, deixa para próxima. Então, a primeira coisa
respira, se acalma, porque o mais importante agora é priorizar o que é importante para você, priorizar as mudanças que você quer fazer. E são mudanças que a gente está falando aí ao longo de um período, né? Então, não é que você vai ter que sair hoje, já amanhã, já. Não, é uma coisa que você vai começar a planejar, começar a ver ali, olha, no finalzinho do túnel. Pode ser que tenha isso, porque Marte está em Peixes, né? O próprio Marte, ele não está na casa dele, que ele gosta, que é Áries, né? Então, por isso que eu falo dessa questão da mudança de Peixes, porque o próprio planeta que rege, ele começa primeiro em Peixes para depois ir para Áries. Então, a gente não vai começar diretamente nas coisas novas, a gente vai começar a limpar o que é antigo para trazer as coisas novas nesse período, né? Eu sempre aconselho, quando você não sabe o que fazer, limpa seu armário. Parece uma coisa muito boba, né? Mas aí quando você vai ver, principalmente para quem gosta de acumular ou tem processo de acúmulo, você vai perceber várias coisas que você arranjou e guardou que você nem sabe por que guardou. Mas tá lá. Aí você fala, ué, por que eu tô guardando isso? Então, é mais ou menos isso que a gente faz na vida. A gente acumula tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que chega uma hora que a gente não sabe priorizar, porque é tanta coisa acumulada que não tem por onde começar. E aí, esse é o grande desafio. Como é que eu começo? Por onde eu começo? Então, se você não sabe por onde começar, começa pelo seu guarda-roupa ou por aquele quartinho de bagunça. Lá tá a toca da onça, né? Porque quando você começa a mexer lá, meu filho, mexe muita coisa na tua vida. Aí a gente tá falando de Feng Shui, né? Mas porque aquela energia acumulada representa as coisas que você não quer desapegar, as coisas que você não quer soltar. E na medida que você olha aqueles objetos, olha aquelas coisas que poderiam estar representando coisas ou situações que você não quer soltar, e à medida que você solta, isso também vai soltando internamente dentro de você. Por isso que, né, a gente começa falando para fazer o trabalho desse movimento, né, com o armário, porque o armário representa a nossa cabeça. Por exemplo, você tem lá suas roupas de 15 anos de idade, né, achando que um dia você vai usar. Ou, não, era tão legal aquela época, eu quero guardar. Hoje em dia, tá tudo muito na rede. Tira uma foto e deixa, né, deixa essa roupa aí, deixa esse objeto aí. Às vezes, a sua filha já tá com aí, né, uma idade, você tá guardando lá as primeiras roupinhas, né, da infância. Tem coisas que a gente tá na hora e é o momento, a gente precisa fazer essa soltura dessas coisas, para que venham realmente as coisas novas, porque como a gente quer coisas novas, se no nosso campo energético a gente já tá cheio, já tá lotado, não tem espaço. Nesse período, teoricamente, era para que a gente criasse esse espaço para que essas coisas novas pudessem surgir. E se você não fez isso, então, né, minha recomendação é que você faça até a Páscoa, que é mais ou menos o término aí da Quaresma, que é quando realmente essa energia, principalmente a energia crística, né, de Sananda, ele vai vir muito forte nesse período. Para você receber essa energia com muito mais facilidade, muito mais amorosidade, né? E a gente falando de Marte, né, para quem viu o outro programa, a gente associa muito a energia de Marte com o raio 1, porque é o raio da vontade, o raio da energia, o raio da força, né, da força divina, do poder divino. E um dos seres que, além do deus Marte, né, que é o deus da guerra, a gente tem na raio 1 a energia do mestre El Moria. E hoje ele está bem presente com a gente nessa frequência para a gente trabalhar a energia da paz. Né? Então, El Moria vem trabalhando a paz comigo mesmo e a paz com todas as pessoas. Então, o desafio para esse período é porque a maior parte das pessoas vão estar muito bélicas, né? Você vai ver que você vai passar pelas pessoas, elas vão falar: bom dia pra quê? Ah, meu Deus, que me irrita a sua alegria. Você vai ver que vai ter muita gente nesse mood. Você pode ir junto com eles, mas você pode também entender que isso é um processo dessa pessoa e você fica na sua energia, né? Principalmente nos aspectos de paz, né? Paz não quer dizer que você deixa que os outros te maltratem, mas que você prefere não entrar dentro da energia e dos aspectos da violência, né? Essa que é a diferença.
E aí o ponto de construir dentro de você uma harmonização, porque muitas vezes nesses aspectos bélicos, a gente briga com as pessoas dentro da gente mesmo. A pessoa que você brigou, ela nem sabe que você está brigando, mas na sua cabeça você fala, nossa, eu podia ter respondido para ela desse jeito, podia ter falado para ela daquele jeito, e no final você acabou não fazendo, né, esse movimento de apaziguar dentro de você, porque às vezes aquela pessoa já nem lembra mais quem você é, só que você está ainda nessa energia de guerra interna, ou às vezes você está numa energia de guerra interna com seu chefe, ou de guerra interna com o marido, a esposa, filhos, né? Então, pega esse momento, pega esse instante para conectar com a energia de Sananda e Aumória e trabalhar essa energia da paz, né? Para apaziguar essas ebulições emocionais dentro de você, né, do seu campo emocional. Porque muitas vezes a gente quer justificar nossa raiva pelo comportamento do outro. Ah, então ele me fez isso, isso me gerou raiva. Mas talvez gerar essa raiva para você, né, criar uma sensação de violência com outra pessoa, não é uma justificativa, né? Então, é porque ele me chamou de bobo, eu vou bater nele. Não faz sentido, né? Então, o ponto pra gente nesse processo que a gente está passando de tanta transformação, eu acredito que seja essa parte da cultura da paz e do autoconhecimento. Porque todo mundo acha bonito falar de autoconhecimento, né? É autoconhecimento. Só que quando você é colocado ali para trabalhar na prática, né? Quando você é colocado num desafio, com alguém que te desafia, como é que você lida? Né? E você se justifica, volta para o comportamento negativo. Então, nós estamos sendo colocados à prova. É uma prova energética para que a gente realmente esteja pronto para o próximo passo. E realmente você vai estar pronto para o próximo passo de fato? Como que está a sua energia interna? Como que estão as suas emoções? Como que você está nessa caminhada? Isso que é mais importante. E principalmente aonde você quer chegar, né? Esse ano, como é um ano de Marte, Marte pede muita direção. É um signo cardinal, né, Áries? Então ele pede direção para onde você quer ir, o que você quer fazer, até onde você quer chegar. Então, por exemplo, os comportamentos que você tem hoje estão levando você para onde você gostaria de estar? Então, será que talvez não seja uma hora de começar a revisar tudo isso e colocar isso em outros, né, uma outra visão, um outro patamar, uma outra forma de ver? Esse período até a Páscoa, né, a gente vai ter esse momento de reflexão. Porque a energia crística, né, que chega através da energia de Sananda, ela chega para trabalhar o que a gente chama da energia da chama trina, né, que o amor, raio 3, a sabedoria, raio 2, dourado, e raio 1, azul, para fortalecer o que é chamado de centelha divina ou a chama trina. Poder trazer essa energia dessa chama de luz dentro de você, reconhecendo o que a gente fala que é divindade interior. Então é muito bonito falar tudo isso no aspecto, mas o desafio de viver isso é o ponto ali onde tá, né, onde muita gente cai, porque todo mundo para falar é fácil, agora para viver, para ser mais amoroso, para usar mais a sua sabedoria, para ter um poder onde você trabalha a sua força divina, aí é um ponto onde você realmente é colocado à prova e pessoas chegam no seu caminho para você ser colocado à prova. E aí, como é que você está na prova da vida, né? Normalmente, quem rege essa energia dessas provas é Saint Germain, porque é a energia do karma, né? Então, o karma nem sempre está ligado a alguma coisa ruim que você fez. Às vezes, é algo que você precisa superar e passar para gerar um imprint energético que aí sim você consegue fazer uma mudança efetiva de fato na sua vida, né? Então, por isso é um grande desafio. E aí até o fim, né, ali no fim da Páscoa, você trabalhar a energia da chama violeta junto com a chama azul
e junto com a chama rubi dourado, que vai ajudar bastante. E aí também, às vezes, se você quiser, né, mais apoio, mais ajuda, a gente pode dar uma olhada no seu mapa astrológico, né, em atendimento. A gente trabalha com as mandalas dos dragões, com o reiki xamânico estelar, com a apometria xamânica estelar. E para quem também gosta, porque a apometria xamânica estelar e o reiki xamânico estelar, eles trabalham com a energia dos mestres, com a energia dos raios, de uma forma muito mais integrada e ancorada, e realmente você sente a presença energética deles, né? Então, se você também sente que você quer trabalhar com isso, faz sentido para você, pelo menos até para sua própria autoaplicação, porque às vezes você precisa aprender o processo de se curar, né? Você passa por um monte de gente e nada resolve. Por quê? Às vezes essas pessoas precisam aprender a autocura, né? Então, precisa aprender alguma técnica para ajudar no seu processo, para ela também sentir que ela é capaz e empoderar-se no seu processo curativo. Então, se você sente que você quer aprender uma técnica que vai te ajudar, que vai conectar você a esses mentores, a sua chama trina, né? E principalmente é um processo de cura muito profundo, ali de resgate de alma, de resgate, né, da sua consciência, de trazer mais informação da sua alma, né, de coisas que você pode desenvolver, manda uma mensagem para a gente no 11 96767 4841. Vamos ter um curso agora de Reiki Xamânico Estelar, dia 18 e 19, lá na Hathor, né? Infelizmente esse curso só é presencial, então não tem como fazer online. E é baseado em toda a técnica desenvolvida pelo Nazareno Sabino. Quem vai dar esse curso sou eu, né? Então é um trabalho de 2 dias para fazer esse processo. E é o que eu falei, às vezes para você precisa aprender uma técnica no seu processo de autoajuda, porque às vezes você está esperando que todo mundo te salve, mas o desafio talvez seja você aprender a se ajudar, né? E é por isso que muitas vezes, quando eu comecei atendendo, para algumas pessoas eu precisei também ensinar, porque para elas a cura foi quando elas começaram a aprender o autocuidado com a técnica, né? Com o reiki, por exemplo, com a apometria. E aí elas foram assim, empoderando da sua própria força, né? Eu acho que para o próximo caminho, o desafio da gente é se apropriar da nossa própria força e não só ficar esperando um guru curar você. É claro que a gente é facilitador, nós facilitamos muitas pessoas, mas existe um momento onde você precisa se empoderar também da tua força. Então, se você sente que esse é o caminho e que é um chamado para você, principalmente, né, do Mestre Sananda e Moria, a gente manda essa vibração de amor e poder agora. E vai deixando que essa força do raio azul, a força do raio rubi dourado, tragam para você essa compreensão da sua existência aqui no planeta, né, de trazer mais luz para a sua vida, cura, amorosidade. Às vezes a gente está procurando muito isso fora e nas pessoas, e basicamente é quase impossível, né? Então, isso é um trabalho muito de conexão, né, da gente conectar e trazer essa energia para a Terra. E aí, se você sente que esse é um chamado para você, manda uma mensagem para a gente lá no WhatsApp no 11 96767 4841, 11 96767 4841, e também pode entrar no nosso Instagram, no Hathor_Spaco, e no YouTube Spaco Hathor, tudo junto, né? Ali também você pode tirar mais dúvidas, perguntar, querer saber mais. A gente vai ter ambulatório de reiki e apometria na quinta-feira que vem, de manhã, e também vai ter meditação na rede cristalina dia 28, então vai ser bem interessante, né? Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer, que é para te ajudar, que é para, né, abrir os caminhos para vocês, e aí depende de vocês também, né? Tem coisas que a gente não pode deixar, a gente tem que deixar que a pessoa, no seu tempo, esteja pronta para receber as informações, né? Então, espero que para você faz sentido, entre em contato lá que vai ser muito bom. É um trabalho de amor, é um trabalho de luz, mas principalmente de fortalecer você dentro da sua força, dentro do seu caminho, e que você
tenha força para realmente construir esse ano de Marte, esse ano, né, que vai precisar de bastante energia para enfrentar tudo que já tem que enfrentar, né? Então, esse mês a gente tem ainda mais um pouquinho de trabalho da quaresma, mas depois aí é só no próximo Mercúrio retrógrado, então a gente tem um tempinho aí para respirar. Então tem muita coisa que a gente tem aqui para oferecer, para trabalhar. Também depois, se vocês quiserem saber dos cursos dos dragões, também a gente pode falar um pouquinho mais. Mas acompanhe a gente nas redes sociais, por isso você precisa se inscrever. Se você está assistindo aqui pela internet, né? Se inscreve no canal, dá like, joinha, porque é muito importante para a gente continuar esse conteúdo, né? Falando para você sobre essas novas energias, sobre como tudo se está transformando, e às vezes a gente tem essa impressão de que está tudo errado, mas na verdade só faz sentido porque existe um propósito maior e divino que está além do que a gente percebe. E quando a gente olha com esse olhar um pouco mais sutil, a gente consegue entender que caminho a nossa alma está tomando, que caminho você está tomando e quais são os seus próximos passos para que você consiga ter um ano de Marte maravilhoso e usar essa energia para impulsionar os seus sonhos, para impulsionar a sua vida, para realizar, porque Marte é realização. Gratidão a todo mundo. Tchau, tchau!